porque há sempre uma esperança. E a Santa Vó Rosa, como consolador, herdou todos os poderes, virtudes e dons à semelhança de Jesus e fez o irmão Aldo participante desses mesmos dons. Então eles têm poder, irmãos, glorioso até de dominar uma pessoa. E se os pais têm muita fé, muito amor, são muito fiéis, às vezes um filho que não é muito dedicado ao bem, mas se os pais merecerem e forem muito obedientes, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo têm o poder de domínio. E por amor aos pais, muitas vezes, eles dominam a própria pessoa espiritual do filho e ajudam o filho a entender muita coisa. E às vezes até com algum sofrimento. Não é a Santa Vó e o irmão Aldo que dá o sofrimento, mas a pessoa que não quer a igreja vai procurar o sofrimento no mundo. Porque no mundo, infelizmente, a humanidade separada de Deus sofre muito, irmãos. E a Santa Vó, irmão Aldo, tudo faz para alcançar ao menos os bons, os humildes, os sinceros, os que estão no mundo em busca de um verdadeiro caminho. E eles têm o poder do domínio. E podem dominar uma pessoa e mudar os seus ideais. Se a pessoa, por exemplo, não gostava do bem, não gostava do trabalho, não gostava da honra, não gostava do moral, não gostava de uma vida reta diante de Deus, mas muitas vezes a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, sondando tal pessoa com amor e misericórdia, e até por misericórdia aos pais que são muito fiéis. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo muitas vezes ajuda a dominar um filho de um modo que ele não venha se tornar no marginal, de um modo que ele não venha perder toda a honra, de um modo que ele não seja dominado por drogas, por vícios horríveis. E ela ajuda no que pode, junto com o irmão Aldo, às vezes por amor a um pai, por amor a uma mãe, que são fiéis, consagrados, justos, sinceros, humildes e santificados. Portanto, irmãos, vale a pena uma pessoa ser leal à nossa fé, porque a nossa doutrina veio do céu. Jesus, quando começou a usar a Santa Vó Rosa, revelou todos os mistérios que estavam ocultos na doutrina. Porque ela se tornou no Consolador. Porque foi muito fiel a Deus. E se tornou num espírito perfeitíssimo, inteiramente idêntico ao espírito, à pessoa de Jesus e de Maria Santíssima. E assim é o irmão Aldo. Então, para eles, irmãos, não tem barreira. E Deus, então, deu à Santa Vó Rosa toda a revelação perfeita do Evangelho do Reino dos Céus. E isso, irmãos, está na Bíblia. Porque o próprio apóstolo São Paulo profetizou e disse ao povo apostólico daquela época da Igreja Apostólica Primitiva. Ele disse, pregou isso e ficou escrito no Novo Testamento. E ele disse, nós, em parte, pregamos, em parte, profetizamos, em parte, realizamos milagres e abençoamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Que profecia foi essa? Que o apóstolo São Paulo, um apóstolo muito santificado e muito poderoso, profetizou. Como viria o que é perfeito? Viria, irmãos, através do outro Consolador que Jesus prometeu que ele enviaria com o Pai para formar uma igreja santa e pura na época da regeneração. A Santa Vó Rosa, irmãos, como Consolador, é a perfeição da imagem, do poder, da glória, do Espírito Santo do Pai, idêntica a Jesus
e a Virgem Maria. E o irmão Aldo, irmãos, herdou esses mesmos dons. Por isso que esta igreja, irmãos, é fundamentada na verdade do Evangelho. Sem engano, sem erro, sem traduções erradas. Entenderam? Porque veio do céu a nossa doutrina através de Jesus, falando diretamente com a Santa Vó Rosa, pessoalmente, e a arrebatando aos céus toda semana para mostrar a ela todos os mistérios de Deus e todos os mistérios do Evangelho que ele não pôde falar quando esteve no seu corpo físico lá nas terras da Palestina. Ele não pôde falar tudo. E ele disse aos apóstolos: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar. Mas eu vou para o Pai, e é bom que eu vá, porque indo eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, inteiramente semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. E este Consolador vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado, e vos anunciará tudo o que há de vir. E vos falará mistérios que eu não posso falar agora, porque vós não estáis preparados para suportar, e não é hora. Mas aquele Consolador aprenderá de mim, e aprenderá do meu Pai, e vos ensinará todas as coisas, inclusive tudo o que há de vir, e convencerá o mundo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Ele não disse converterá o mundo, ele disse convencerá. Porque muitos irmãos já passaram pela nossa igreja, já foram convencidos que aqui está a verdade do reino do céu. Mas alguns, infelizmente, preferiram o pecado e voltaram ao mundo. Então não se converteram. O mundo não o há de receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o recebereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Consolador. Vejam, irmãos, o mistério desta igreja. Muita gente diz, mas essa igreja é nova, 60 e poucos anos, e com 300 congregações, com povo até no exterior, como que consegue? Irmãos, não é nós que conseguimos. Quem consegue é Deus e todo o seu poder, porque ele concedeu a Santa Vó Rosa toda a glória do seu poder, e ela se tornou no Consolador da promessa de Cristo. É este o nosso segredo. E, inclusive, ela preparou o último profeta, dotando o nosso irmão Aldo com todo o poder, glória e virtude. E é interessante, irmãos, que eles nunca foram fanáticos. Nunca. Nem Jesus, nem a Virgem Maria, nem a Santa Vó Rosa e nem o profeta irmão Aldo. E nunca nos ensinaram o fanatismo. E também, irmãos, nunca nos ensinaram a desprezar os outros. Nunca. Nós sabemos que a nossa igreja é a perfeita porque veio do céu. Mas nós nunca condenamos a ninguém. E nunca perseguimos a ninguém. E queremos sempre o bem a todos, porque não somos juízes. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos amar, perdoar, ter misericórdia, ter compaixão e viver na prática da verdadeira caridade. Por isso, irmãos, o fanatismo nunca existiu em nós, porque esta igreja é realmente de Jesus e o nosso evangelho não foi copiado, não foi adulterado, não foi um evangelho que os homens muitas vezes colocaram coisas que Deus nunca falou. Porque o nosso evangelho do reino dos céus desceu do céu. Foi Jesus que desceu e falou a Santa Vó Rosa, ditando a ela todas as normas da nossa doutrina e todas as normas da nossa disciplina. Por isso que não somos fanáticos, irmãos. Porque estamos na verdade. E quem está na verdade é luz, não é trevas. E uma pessoa fanatizada, infelizmente, não é convertida e muitas vezes é cheia de trevas e até escandaliza os outros.
Porque às vezes quer até pregar sem ter o que pregar, porque não se converteu à verdadeira fé. E é quando muitas vezes fala coisas que escandalizam os outros. E nos seus próprios atos, muitas vezes, não provam aquilo que fala, porque a prática da sua vida não condiz com a verdade do verdadeiro evangelho do reino dos céus. Então até escandalizam os outros. Mas no nosso caso não é assim, porque esta igreja surgiu realmente por vontade soberana e exclusiva de Deus e por ordens dele, e na época certa. Eu digo sempre, Deus escolheu a Santa Vó Rosa para usá-la, para formar esta igreja junto com Jesus. Mas ela já nasceu dotada dessas virtudes. Da fé, da sabedoria, da coragem, da humildade, do amor, da caridade, virtudes divinas, ela já nasceu predestinada para ser o Consolador. E ela mereceu, irmãos, face a face, conversar com Jesus. Ela estava com 60 anos, quando ele lhe apareceu a primeira vez. Mas dali para frente, durante 16 anos consecutivos, ele a usou de um modo extraordinário, porque ela sempre mereceu ser usada por ele, porque sempre foi muito amorosa, caridosa, misericordiosa e perdoadora. Ela nunca foi fanática e nunca foi orgulhosa e nunca quis ser mais do que ninguém. Ela sempre foi muito humilde, conforme Jesus. Porque ele dizia, eu vim para servir e não para ser servido. Até o corpo e o sangue dele ele deu em sacrifício, para que o ministério dele se tornasse eterno. E justamente ressuscitou, ganhando o poder da vida sobre a morte, porque ele jamais desmereceu essa glória. Ele sempre foi fiel a Deus. E a Santa Vó Rosa, da mesma forma, sempre foi fiel a Jesus em toda a sua vida. Já nasceu para ser o Consolador e conservou nela os dons que Deus lhe concedeu de nascença. Com muita luta, com muito trabalho, com muita vigilância, com muita humildade, mas ela não se negou ao sacrifício. Ela deu-se a si mesma em favor do reino do céu e para ajudar a Jesus a salvar a humanidade. Por isso que ela se tornou no outro Consolador e preparou um santo extraordinário em nosso meio, irmãos, que é o santo profeta Irmão Aldo. Se não fosse ele, irmãos, esta igreja não seria vencedora. Porque após 16 anos, a Santa Vó Rosa já era o Consolador, já havia servido o reino do céu 16 anos e restaurado esta igreja na terra, implantando na igreja a doutrina verdadeira e a disciplina dos céus. Então ela recebeu a participação em todos os dons de Cristo e se tornou num Consolador semelhante a ele. Mas ela precisou ser arrebatada ao céu, ser coroada como Consolador, ganhar sua grande vitória. Mas não nos deixou órfãos, não. Antes de subir ao Pai, ela preparou um sucessor à altura dela, merecedor dos mesmos dons dela, porque o irmão Aldo também nasceu predestinado para ser o último profeta de Deus. Então vejam, irmãos, que ela não vacilou, não. Quando ela sabia que ia partir para o céu, receber sua coroa de glória de Consolador e ser enviada por Jesus para continuar dando vitórias a este povo e proporcionar salvação a milhões de criaturas nesta terra, ela preparou logo o irmão Aldo, dotando-o dos mesmos dons, poderes e virtudes dela, e deixou esta igreja numa mão forte. Porque se não fosse o irmão Aldo, irmãos, esta igreja teria sucumbido o dia que a Santa Vó Rosa subiu ao céu. Mas acontece que o irmão Aldo garantiu a nossa vitória, porque ele tinha com ele os dons de Deus, as virtudes divinas, e ele era, como sempre foi, muito humilde, muito fiel, muito consagrado, muito santificado.
e sempre cultivou nele mesmo o dom da caridade.